Obrigado por estar nos ouvindo. Isso quer dizer que você está conosco aqui novamente. Como eu faço sempre, eu quero iniciar agradecendo a Três Comunicações através do Weber aqui, que prepara tudo para a gente com tanto carinho, com tanto apreço. Tem até água, se vocês querem saber, muito legal isso. E também todos os nossos demais parceiros que estão conosco lá no Jornal Contexto, a Toyota Saga, a Estética Automotiva Classe A na Avenida Brasil, lá em cima do lado esquerdo, e o Juninho Autosom, que estão na edição desse mês conosco, em todas as edições desse mês, porque afinal de contas são 4, né? Toda sexta-feira temos uma edição nova e digo mais, pelo portal www.jornalcontexto.com.br você pode acessar todas as edições e ler as nossas reportagens ou as nossas colunas, como alguns gostam de dizer. Temos também diariamente o nosso 2 em 1 ou alguma lembrança daquilo que passou, porque isso é diário, para a gente ter aquela pílula de conhecimento, e semanalmente trazemos um assunto importante aqui para que você tenha mais conhecimento desse nosso mundo maravilhoso do automobilismo. Eu fico grato, realmente grato, por cada pessoa que nos segue, que deixa o like, que nos adiciona no YouTube através do @motoricia_. Tem lá um ícone azul escrito Motoricia. Cadê o Motoricia aqui? Ó, eu estou dando cavalo de pau, tá aqui. E nos sigam, nos acompanhem e compartilhem, que é importante para todos nós, né? Vamos fazer essa corrente nossa chegar mais à frente. Temos assuntos importantes no YouTube que foram gravados aqui no estúdio, sempre com a companhia da A3, e tem assuntos que vocês vão falar assim, poxa, como eles são atuais, mesmo eu vendo 5, 6 meses depois que eles vieram e gravaram. Mas é verdade, é assim que acontece. Nós temos que ter sempre coisas que vocês vão rememorar aquilo que é bom e aquilo que não é. E hoje, nós falamos muito de veículos elétricos durante esse ano. Foi um ano que realmente os veículos elétricos fizeram a vez deles aqui no Brasil e no mundo, né? Europa, Estados Unidos, foi o assunto em voga. Inclusive no Brasil aconteceu aí um lobby muito grande para que houvesse o retorno dos impostos, né? As 4 grandes do mercado ficaram muito incomodadas com o que estava acontecendo e aí colocaram, o governo não gosta de imposto, então ficou louco, a hora que nem precisava de lobby, falou que é para aumentar imposto, você nem precisa fazer lobby, né? E aí o governo aumentou e gradativamente durante o ano que vem, até o final do ano e um pouco no outro ano, o imposto do veículo elétrico e eletrificado irá aumentar. E aquelas que estão montando no Brasil terão o privilégio ou não, porque também nós temos que lembrar que tem 42% de imposto em cima de cada veículo produzido no Brasil. Então, falar assim que é um privilégio ter uma montadora aqui é para a gente. Pode ter mais emprego, pode exportar mais, porque a nossa base aqui, com aquilo que eu já disse em outros bate-papos nossos, como o Brasil é muito bem distribuído na América do Sul, fica fácil para você mandar veículos para vários países, né? Que fazem limites conosco e que têm uma conexão comercial. Porém, nem sempre isso acontece. O veículo abaixar o valor, porque o imposto é muito caro e às vezes vindo de fora é mais barato. Dito isso, nós estamos aqui com o Pedro e com o Arthur, mas não é uma dupla sertaneja. Eles representam uma empresa chamada Yellow Mob. Essa empresa, ela tem usinas de energia fotovoltaica, vende energia para muita gente, traz soluções de energia para muita gente e também está trazendo solução, colocando em vários pontos, como negócio mesmo, como se fosse um posto de combustível, pontos de abastecimento. E você pode ter um aí, se você quiser.
Pode ter um na sua casa, pode ter um no seu apartamento, pode ter um no seu comércio. Depois ele vai desenvolver o assunto, mas eu vou dar uma ideia aqui que ficou na minha cabeça a semana inteira, desde que eu comecei a conversar com eles. Você já imaginou, você tem um lava-jato e tem um barzinho, uma conveniência legal nesse lava-jato, sei lá, com uma mesa de sinuca, seja lá o que for. E aí as pessoas chegam para lavar o carro e ficam ali divertindo. E se for um carro elétrico? Aí você pode oferecer para a pessoa que ela tenha o carregamento, ela vai lá, pluga, paga no cartão, não sei como é que paga, eu não perguntei para eles, mas eu imagino que seja como nas outras estações que eu já vi. A deles é lilás, as outras que eu vi são verdes. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, isso é muito legal e é uma oportunidade de negócio que eu vejo. Como eu sempre vejo negócio em tudo que eu olho, acho que é uma oportunidade de negócio, com uma vantagem muito grande, né? Se você for ter um posto de combustível mesmo, de combustível fóssil ou de cana, você vai ter que ter uma legislação, você vai ter que atender uma legislação onde você vai ter que ter quilômetro de distância do outro, se for na cidade, depende do plano diretor de cada cidade, para respeitar os limites daquele concorrente seu. Mas se você for ter um de energia, hoje, por exemplo, você pode ter um numa esquina, outro noutra esquina, outro noutra esquina, outro noutra esquina. Ou não. Pode, né? Pedro e Arthur, muito obrigado por vocês estarem aqui. É um prazer recebê-los no Motoricia. Eu acho que o assunto nosso vai ser muito legal. Nós temos muito o que falar e também apresentar para os amigos o que é essa nova tendência mercadológica, porque é uma tendência mercadológica. Eu não sei qual de vocês quer começar, mas olha, fiquem à vontade. E se ninguém começar, eu vou continuar falando, porque eu não gosto de falar, né? Não, na verdade, primeiramente eu queria agradecer o seu convite, né, Valeriano? Esse é o Arthur, tá, gente? Fala seu nome. Meu nome é Arthur, eu faço parte aqui do time da Elotmob, junto com o Pedro, né, com toda uma equipe pensada realmente em uma rede de recarga, né, um lugar onde as pessoas elas possam realmente unir o abastecimento do veículo elétrico, otimizando as atividades delas do dia a dia, que é justamente o que você falou, Valeriano. Essa é a nossa proposta. Mas é algo que surgiu lá atrás, de uma necessidade que o Pedro teve, quando ele teve o veículo elétrico. Eu vou deixar ele contar um pouco da história aqui também, né? Vou passar a palavra aqui para ele, a gente vai conversar. Qual é a sua... Bom, seu nome é Arthur, você é casado, solteiro? Sou casado, muito bem casado, com psicóloga, linda demais. Eu não vou falar nada não, né? Tá certo, eu acho que ele tá certo. É melhor colocar os limites para não ter problema depois, justo, né? Justo. E você tá há quanto tempo na Elotmob? Isso, eu já estou há 6 meses na Elotmob. Por formação eu sou engenheiro civil, né? Mas abracei o projeto aqui junto com o Pedro. O Pedro também vem da engenharia civil, né? E desde que eu entrei, me apaixonei, já era um amante, né, de veículos, e quando conheci a empresa eu fiquei mais apaixonado ainda. Já vou fazer um merchan aqui, é uma empresa excelente para se trabalhar, a gente sente muita liberdade, né? Liberdade de realmente compartilhar ideias, de ouvir o nosso público, de entender cada dia como o negócio funciona e de irmos otimizando isso também ao longo do tempo. E hoje eu sou comercial aqui da empresa. Eu ia te perguntar, o que você faz dentro da empresa além de torrar a paciência do Pedro? Eu sou consultor comercial, sou responsável por Goiás praticamente, né? Não só Goiânia, mas pelos interiores também. Nós temos algumas outras equipes espalhadas aí também, né, Pedro? Um pouquinho em cada parte do nosso centro-oeste para fazer o negócio rodar. Prazer, Valeriano. Prazer, bem-vindo, Pedro. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar do lado de gente boa e falar do que a gente gosta, que nesse caso, falar sobre veículo elétrico, né? Então, a Elotmob, eu fundei a Elotmob junto com 2 sócios em 2016. Na verdade, fundei a Elot é uma empresa de energia, inicialmente. A gente trabalhou como integrador solar e ao longo do tempo a gente foi buscando novos serviços para o nosso portfólio. E recentemente, há um ano, a gente fundou a Elotmob, que é o nosso braço, uma empresa de mobilidade elétrica, em que o nosso propósito é atingir, através de uma infraestrutura física e digital,
possibilitar que quem queira ter um veículo elétrico possa ter. E dentre isso a gente gera uma infinidade, alguns modelos de negócio, entre eles a possibilidade de quem tem um estabelecimento possa monetizar através de uma estação de recarga. E a gente está assim, muito surpreso positivamente por esse ano, tem sido muito bom. O número de veículos elétricos tem superado, comercializados, né, emplacados, tem superado as melhores expectativas. E justo a gente acredita que tem uma participação nisso, de permitir que as pessoas recarreguem seu veículo, e a gente quer crescer e ser o principal player de mobilidade elétrica no Centro-Oeste. Nosso foco é ser uma empresa do Centro-Oeste. Nós somos daqui e queremos ser esse principal player do mercado do Centro-Oeste. Você fundou a empresa em 2016. Isso. Ok. Ela estava voltada para energia solar. Voltada para energia solar. Ok. E você tem um grupo de parceiros, você conseguiu um grupo para te apoiar ou você bancou tudo e foi sozinho? Até hoje, tudo sozinho, okay. Na raça. E em Goiânia? Em Goiânia. Hoje a gente tem, nossa matriz é Goiânia, a gente tem uma filial em Brasília e outra filial em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ah, ok. Então, voltado principalmente, inicialmente, nós não vamos falar principalmente porque vai estar errado, inicialmente para o Centro-Oeste. Inicialmente para o Centro-Oeste. Vamos crescer em casa e depois a gente expande. Exato. É algo que a gente fez atrás e é um case de sucesso. E na mobilidade a gente está replicando. Nosso foco é o Centro-Oeste, é permitir que... Porque as grandes empresas, hoje a gente tem alguns players concorrentes nossos no mercado que tem um foco muito no Sudeste, para atender principalmente Rio e São Paulo. É normal. Nós somos daqui, nós vemos um mercado muito grande aqui, um mercado potencial. A Anápolis, por exemplo, ele está na top 20 cidades que mais emplaca veículo elétrico no Brasil. Brasília é a segunda. Goiânia também está, se não me engano, está em 12º. É a cidade que mais emplaca veículo elétrico. Então a gente tem um potencial muito grande aqui e alguém tem que olhar. E até um dos motivos que a gente criou a empresa lá atrás era isso, é o ovo ou a galinha. Olhando um cenário de um ano atrás. Eu tenho um mercado de veículo elétrico ainda fraco por faltar infraestrutura, ou eu tenho uma infraestrutura escassa porque eu não tenho tanto mercado de veículo elétrico? Os dois. Então o nosso intuito foi quebrar esse ciclo. Vamos investir em infraestrutura e vamos permitir para quem queira ter veículo elétrico tenha. E aí junto nisso, a gente hoje tem o prazer de caminhar ao lado assim, de alguns parceiros que incentivam a mobilidade elétrica. Então a gente tem grandes montadoras, grandes concessionárias aqui no estado de Goiás, no Mato Grosso e em Brasília, que são parceiros nossos e divulgam para os clientes deles algumas condições especiais de recarga e principalmente oferecem o nosso serviço para todos os clientes. Muito interessante isso que o Pedro está falando, e eu até brinco, porque eu acho que são as duas coisas, né? Às vezes uma coisa atrapalha a outra. É como quando a gente monta um concessionário de uma marca não conhecida. Ela é uma marca que não vende muito na região porque não tem assistência, ou ela não tem assistência porque ainda não tem muita coisa rodando? Então é mais ou menos a pergunta que você fez. Mesma coisa, analogia excelente. E eu passei por isso, né? Então eu sei exatamente o que você está falando. Assim, sem tirar nada. E é bacana que usando essa analogia, você pega hoje, talvez não, de fato, as grandes impulsionadoras do mercado elétrico são as chinesas, a BYD e a GWM. E talvez 6 meses atrás, muitos tinham dúvida. BYD, será que vai pegar, vai vender? Chinês, muitos não conhecem de fato a tecnologia, tem um certo preconceito. E hoje, agora em novembro, a gente teve um aumento de 370% do emplacamento de veículos elétricos comparado com o mesmo período do ano anterior. E disparado, o carro mais emplacado é um carro da BYD, o Dolphin, que emplacou mais de 1.700 veículos elétricos só no mês de novembro. Então, venceu essa barreira. Se você tivesse ouvido o programa que está no YouTube, inclusive, com o Heine, que eu conheci você através dele, Isso. Que vai ser o gerente, já é, né? Mas a empresa não está montada ainda, está reformando, da GWM aqui.
nós estávamos comentando essa semana passada, e foi ao ar essa semana, justamente sobre isso. 370% com relação a novembro do ano passado. Agora, o que eu mais assustei não foi isso. O que mais me assustou, quando você tem um crescimento de 30% em cima do mês anterior, é muita coisa. Assustador. 300 no ano passado eu não falo nada, porque o ano passado era ainda o crescimento assim, estava entrando, começou lá no finalzinho de 2021, 2022 veio capengando, comprando fábricas, tal, Iracenápolis a BYD e lá no Nordeste a GWM, né? Ou é o contrário? É o contrário. A Camaçaria é BYD e a Mercedes foi da GWM. Agora, nenhuma dessas empresas sentou numa mesa igual nós estamos aqui e falou assim, você tem aquela fechado lá, aquela fábrica de veículos lá, a Mercedes? Não, eu acho que eu vou comprar ela. Não existe uma coisa assim para empresa desse tamanho. Você pode fazer assim para comprar um copo. Eles estavam planejando, olhando o mercado, fazendo levantamento há, no mínimo, 2 anos. Eu não posso falar que é mais do que isso também, porque o mercado anda mudando de uma velocidade que não tem como você falar assim. Antigamente eu falava, é difícil planejar e é mais difícil ou quase impossível implementar. A mudança é um negócio, um quebra de paradigma, uma coisa incrível. Hoje, se você demorou 1 segundo para planejar, o outro já passou na sua frente. E não foi um, não. Inúmeros, né? Uhum. No caso de vocês, por exemplo. O que vocês estão ofertando é uma coisa que, falar isso há 2 anos atrás... Era loucura, né? Quem que vai recarregar nessa estação? É isso aí. Recarregar o quê? Bicicleta, patinete? Ninguém vai para a estrada com patinete. Mas é uma ideia fenomenal. Eu sou apaixonado. A hora que eu comecei a estudar a história, eu fiquei apaixonado. E me conta uma coisa. Quantos postos vocês têm hoje abertos em Goiânia? Vamos chamar de posto toda a estação de recarga. Pode ser? Pode ser. Hoje, em Goiânia especificamente, eu vou chutar, porque eu tenho um número absoluto, a gente tem um pouco mais de 60 ao todo, um em Cuiabá, e o restante está espalhado por Goiás e Distrito Federal. Em Goiânia eu vou chutar que tem uns 30. Uns 30 desse, metade está em Goiânia. E a gente focou muito nos pontos turísticos. Então, hoje, Pirenópolis é uma estação que tem as melhores performances. Você tem uma lá em Pirenópolis? Temos lá em Pirenópolis. Em que local que fica? Do lado da Rua do Lazer, assim, na Rua do Lazer, na Praça do Coreto, junto ao restaurante Chico de Sá. Ok, eu sei onde é. Na rua, lá na praça mesmo. Não, só a vaga já valeria muito. Valeria o dinheiro já, né? E tem que pagar o flanelinha, não? Não, né? Recarregou, como tá valendo o estacionamento. Ela fica lá na praça. E aí vocês puxam, pede a prefeitura monta lá alguma coisa, ou é um parceiro de vocês que está monetizando alguma coisa dele? Nesse caso, a gente teve até o apoio da prefeitura, que nos apresentou o Summer do Chico de Sá, e aí é uma parceria privada entre nós e eles. Então a gente puxa energia do estabelecimento, e aí a gente vende, entre aspas, essa energia para o consumidor, para quem vai recarregar. Ele encontra todas as estações pelo aplicativo e Elotimob, está nas lojas aí disponíveis, Play Store e Apple Store, e aí ele vai recarregar. Vai ser medido o volume de energia consumida. Ele antes previamente cadastrou um cartão de crédito e ele tem a opção de pagar ou pelo cartão ou via Pix. Como em todas as outras estações. Então, eu não sei se tem Pix, mas cartão funciona da mesma forma, né? Eu não diria em todas. Muitas das estações a gente tem... até o motivo da abertura da Elotimob. A contar um pouquinho essa história. Tem 2 anos e meio que eu tive a oportunidade de começar a andar de carro elétrico. E aí, qual que era o seu, posso saber? O Leaf, da Nissan. Ok. Primeiro ponto,
dificuldade de recarga. Até hoje, Valeriano, eu moro num prédio em Goiânia, um apartamento, estou no subsolo 2, um prédio mais antigo. Até hoje eu não consegui colocar uma estação de recarga própria na minha garagem. Então, onde que eu tinha que recarregar? Na rua. Primeira dificuldade, onde eu vou recarregar? Então, nosso escritório fica ali do lado do Parque Flamboyant, em frente ao shopping Flamboyant. Eu recarregava no Flamboyant. E aí vinha o segundo problema, que foi a oportunidade que a gente enxergou. A recarga no Flamboyant, ela era paga no valet, mas a estação é o que a gente chama de estação burra. Ela não tem comunicação nenhuma. Então eu só desconectava e conectava o conector dentro do carro. E começava a recarregar. Aí eu tinha um Leaf da Nissan, recarregava em estações de outras montadoras. Pensava, cara, olha a oportunidade que tem aí. Eu estou recarregando numa estação de uma montadora que não faz a mínima ideia quem sou eu, quem é que está recarregando aqui, não faz ideia quem vai ser o próximo. Não está fazendo propaganda para você, não está monetizando isso. Não está monetizando, não está tendo nada. Então foi onde a gente criou a gente desenvolveu do zero o nosso software, o Reality Mob, em que todas as pessoas elas fazem o cadastro a placa do veículo, e hoje eu tenho na verdade hoje os usuários ativos tem mais de 1.300 usuários que eu tenho os dados de todos esses clientes e os veículos deles. Então eu consigo identificar um perfil de consumo e um perfil de recarga desses clientes. E eu sei em determinada estação quem é que utiliza mais, se aquela estação é da Porsche, aquela da GWM, aquela da BYD, aquela da BMW. E, então aquela oportunidade da ausência de dados foi o que a gente trabalhou. Agora você me... eu fiquei confuso aqui com uma coisa. Você tem os dados dos clientes que abastecem em outras estações e não somente nas suas? Não, nas nossas. Eu quis dizer que a gente tem alguns Mas você sabe o veículo que é. Eu sei o veículo que é. Ah, não, que tudo bem. Isso Tá, aí. Então agora eu entendi. Porque eu falei, mas como? Não, a gente tem e a lei de proteção de dados desse lugar? Não, eu tenho os dados só das nossas. Aí tem muitas estações disponíveis aí, principalmente as montadoras. E tem muitas de graça, né? Muitas de graça. Eu vi na estrada de São Paulo muitas gratuitas. Principalmente das montadoras que fazem isso para incentivar a venda de veículo elétrico. Aí elas não cobram inicialmente. Algumas já estão começando a cobrar e oferecendo essa gratuidade só para o cliente dela. Não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. E o cliente dela também não comprou o carro barato. Não comprou. Então a gente enxergou essa oportunidade de ter uma coleta de dados, inclusive com um report para as próprias montadoras. Você falou, 2 anos atrás a BYD e a GWM estavam estudando entrar aqui. Muito com base em sentimento, em outros dados, mas hoje a gente tem informações coletadas para entender um pouquinho mais do perfil do usuário de veículo elétrico. Foi motivo de um bate-papo aqui e também foi motivo de uma matéria minha no jornal. Eu não sei se você vai poder ajudar a gente, mas é uma questão difícil. Quem tem marca-passo? Eu sei que todas as estações elas são aterradas, está tudo correto. Mas quem tem marca-passo pode movimentar um aparelho desse, um terminal de recarga, pode colocar no veículo e pode andar num veículo elétrico? Você sabe responder isso? Olha... Porque eu não consegui resposta nem pela internet. Eu confesso que eu nunca ouvi esse questionamento e eu desconheço qualquer restrição. Um veículo elétrico ele tem todas as proteções, ele é muito seguro. Até ontem eu estava vendo uma matéria sobre veículos elétricos em enchentes. Ele tem um grau de proteção muito superior ao veículo a combustão. Então, questão de choque, tanto das estações de recarga quanto do veículo, eu julgo que não tenha nenhuma restrição. Mas eu nunca fui a fundo, não estudei para poder te garantir isso. Não, ninguém consegue me responder até agora, assim, porque o problema não é o choque, né? O problema é a emissão de ondas. Tanto que quem tem marca-passo não pode entrar, não pode passar pelo detector de metais, ele não pode passar pela porta do banco giratória, ele tem que ter uma entrada separada.
tem alguns utensílios, tipo micro-ondas, que eles falam que não pode mexer. Eu não sou estudioso disso, eu posso estar levantando uma lebre mais estúpida do mundo aqui, mas como ninguém me respondeu, eu fico perguntando onde eu vou. Eu acho que não tem relação nenhuma, porque a gente está falando de energia elétrica, não estou falando de onda, para identificação de raio-x, por exemplo, estou falando de elétrons se movimentando. Então, e num cabo. Num cabo. Então não tem nada externo ali. Eu julgo que não tem interferência nenhuma. É a mesma questão de quem tem marca-passo não poder conectar uma tomada a geladeira na tomada. É o mesmo raciocínio. Bom, nós não somos médicos, né? É porque esse negócio está na minha cabeça e eu não consigo achar a resposta. Eu já vi um monte, já li um monte, e uma coisa contradiz a outra, e depois o outro fala uma coisa. E tem um que afirma tacitamente, não pode. Aí, tá bom, não pode. Agora, explica-me o porquê. Porque não pode, para mim, não serve. Tem que saber o porquê. É igual minha filha quando era criança. Respondia para ela, para você ver, assim, não pode. Mas por quê? Mas filha, por que eu não posso? Não pode porque eu não quero, acabou. Outra coisa, nessa ideia de expansão de vocês, vocês estão privilegiando hotéis, pousadas. Como é que é a ideia de vocês com relação a isso? Sim, Valeriano, é algo que nós alinhamos desde o início como proposta, seria trazer comodidade. Então é algo que a gente toma muito cuidado. Então nós buscamos pontos onde consigamos alocar o equipamento e trazer conforto para o usuário enquanto ele carrega. Hoje nós ainda temos algumas dificuldades no sentido de carregadores, porque ainda tem um tempo, né, para esse veículo carregar. Alguns veículos eles não permitem uma entrada tão grande de energia direto na bateria, e isso faz com que o tempo de carregamento seja maior. Então, se o cliente não tiver um mínimo de conforto, não é bom que a gente esteja ali naquele lugar. Então, nós procuramos um lugar onde ele possa otimizar o tempo enquanto ele abastece. Então, nós buscamos, por exemplo, academia. Enquanto ele faz um exercício físico, não necessariamente ele precisa estar ali tomando um café, mas que ele possa otimizar as atividades dele do dia, normalmente, sem ficar parado esperando o veículo dele carregar. A unidade é quilowatts-hora? Isso. Então, quando alguém fala que a bateria do veículo, esse veículo tem 74 kWh, é porque ele vai ter uma autonomia menor, lógico, porque a bateria dele também não é uma bateria potente, mas ele também vai ter um carregamento um pouco mais lento. Você não pode ligar ele num de 120, por exemplo, ou pode? São coisas distintas. O 74 kWh é energia, é o tamanho da bateria. A potência do carregador, aí ela vai variar, tipo, de 7 kW a 300 kW. Certo. Aí a potência que ele recebe. Fazendo uma conta rápida, uma bateria de 60 kWh, se ela estiver abastecendo num carregador de 60 kW, ela precisa de 1 hora para carregar de 0 a 100. Isso seria uma conta de padeiro. Não é bem assim, porque existe uma curva de recarga em que a tensão da bateria ela diminui de acordo com o mais carregado ela tá. Até 80% ela vai muito bem, igual o celular, né? Exato. Os 20% restantes é que pega um pouco. O último 1% é quase infinito. Então, como o Arthur estava falando, a gente tem que identificar os locais, o tempo de estadia do usuário ali, para a gente identificar qual que é a melhor estação de recarga para cada estabelecimento. Mas isso se a gente pensar comercialmente para você montar a sua. Exato. Mas se o proprietário do estabelecimento quiser monetizar para ele, tá certo que ele precisa ter a rotatividade. Mas o dono de um hotel, por exemplo, vamos falar uma pousada em Pirinópolis, que a rotatividade de finais de semana é legal, né?
Se ele quiser, e Brasília é que utiliza muito, e Brasília é o segundo, você falou isso aqui, né? Que mais emplaca veículos no país hoje. Então, se eles forem para Pirenópolis e tiver uma pousada lá e colocar numa recarga porque também os valores das estações devem mudar, não? Mudam. Quanto maior a potência, mais caro o investimento. Porque aí o cara está lá no hotel, colocou lá para carregar. Ele pode deixar a chave e o outro vai substituindo, né? Vai dar um pouco de trabalho, mas eu acho que imagino que seja a melhor coisa para todo mundo, né? É igual um lava-jato. Você pode tirar o carro e pôr outro lá depois, você deixa a chave e vai fazer o que você quiser, depois você volta, seu carro está limpo. Então você vai deixar, ele vai abastecer, a hora que chegar o carro está abastecido. Esse foi o que passou na minha cabeça, né? Mas eu não estudei, quem estudou foi vocês, né? Não é isso. Então, se pegar um hotel, por exemplo, em que esse determinado hotel, o tempo de estadia é noturno, o cara vai dormir, então você não precisa de uma estação tão potente, porque a gente vai ter um tempo de recarga mais alongado. Mais longo. Agora, num lava-jato, muito provavelmente o cliente do lava-jato não vai ficar lá 4 horas esperando. Vai ser algo mais curto. Na rodovia, ele quer chegar no destino. Então, quanto maior a potência e mais rápido for a recarga, mais interessante. Agora, alguns pontos é até estratégico de estabelecimento. A gente tem um ponto muito claro de ter um local que é um polo gastronômico em Brasília. A gente tem 2 estações de recarga lá, de 22 kW. A gente estava pensando em colocar uma recarga mais potente de corrente contínua, que é a carga rápida. Nós chegamos à conclusão, isso aqui até abrindo uma estratégia, que não faria muito sentido, porque o estabelecimento ele não quer que o cliente fique ali somente 40 minutos. É a estratégia de venda deles. Ele quer que ele fique ali 2, 3 horas. Então, não, vamos colocar uma carga mais rápida, vamos colocar uma carga mais lenta que vá prender, entre aspas, ele ali por mais tempo. Agora vamos para uma coisa mais comercial, porque eu acho que o nosso tempo aqui também é... Você não tem ideia. Se você acha que esse carro que está aqui corre, você precisa ver o tempo aqui. A estação nossa aqui deve ser 300 km/minuto, não é nem hora. Eles ficam olhando para mim e falam assim, ó. E eu, gente, alonga, o papo é bom, a gente precisa conversar sobre isso, mas vamos passar para valor. Eu sou uma pessoa física, comprei um apartamento, lá nesse prédio há uma possibilidade de montar uma estação, eu quero ter o segundo carro meu elétrico, ou que seja o único. Qual é, em média, o valor? Fala para você instalar na sua residência, certo? Eu instalar não dou conta. Nós instalamos na sua residência. Certo. Então, hoje, o que acontece? Para comprar uma estação e instalar ela pronta. Vocês instalam, entrega pronta? Isso, pronto. Desde a entrega do equipamento até a instalação dele, mão de obra e material. Legal. Eu estimaria hoje que o cliente vai gastar em torno de entre 10 e 15 mil. Por quê? Porque nós temos, falando em condomínios, vou falar de um prédio, por exemplo. Sim. Nós temos uma distância diferente. Então, às vezes, esse cliente precisa de uma infraestrutura um pouco mais robusta, tem uma quantidade, uma distância maior de onde nós derivamos energia até o ponto onde vai ficar alocado esse carregador. Então, ele vai ter um custo maior com essa infraestrutura elétrica. Mas eu estimaria em torno disso hoje, para a gente ter uma média bem fiel para o pessoal não assustar. Seria isso. É mais ou menos aquilo que dá para imaginar mesmo. Eu sempre imaginava que iria custar pelo menos 8 a 10% do valor do carro. Então, não é tanto assim não, né? Não, é menos. A não ser que a gente está falando de um Dolphin, um Hora... Aí é mais ou menos 10%, mas demais veículos não, né? Bem menos. Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro de uma casa, eu não fiz essa pesquisa, então, ou vamos fazer diferente, para uma residência, um apartamento de 3 quartos e tal, qual é a quantidade de quilowatts-hora destinados para eles? Você tem ideia? Varia muito do consumo, né? Vamos lá, um exemplo próprio, eu tô com 2 bebês em casa agora,
Que legal. explodiu o consumo, né? A Que é culpa é banho dos bebês, demorado, culpa imagino. Mas varia muito por você pegar 4 pessoas em casas vizinhas. Com ar-condicionado e tal. Os mesmos equipamentos variam muito, porque a energia é a potência do equipamento multiplicado pelo tempo de uso. Então você pode ter um ar-condicionado, nós dois, tem o mesmo ar-condicionado. Eu ligo o ar-condicionado todos os dias para dormir. Você não, só liga quando está ou põe o time para desligar 2 horas, então, 3 horas. Oscila muito. Mas, hoje, igual dando um exemplo de um Dolphin, ele tem 46 kWh de bateria e uma autonomia prometida pelo montador até mais de média, vamos falar uns 300 km. Então, vai depender muito do uso, de novo, do uso do veículo, né? Às vezes, algumas pessoas rodam 300 km numa semana ou num mês. Então, vai depender de quanto ela vai rodar para saber esse consumo energético. O que a gente acredita muito? Esse número é muito interessante. Igual o Arthur passou o número de R$10.000 para fazer uma instalação de uma recarga própria residencial. De quantos quilowatts? 7,4 kW. 7 kW a média. Que é o que mais ou menos limita a maioria dos veículos hoje em corrente alternada. A gente tem algumas estações mais potentes, mas o próprio veículo ele limita em 7 kW. É o caso de BYD e GWM. Em corrente alternada eles vão limitar em 7. E então teria que ser uma corrente diferente? Como é que funciona isso? O que a gente separa hoje de uma recarga semi-rápida para uma recarga rápida é o tipo de corrente. Corrente alternada é a semi-rápida, corrente contínua é a rápida. Aí a corrente contínua, as estações elas vão iniciar com uma potência de 30 kW e as baterias normalmente elas vão receber essa potência. Então você pega um Dolphin, uma carga rápida de 30 kW, ela vai recarregar em 30 kW. Numa de corrente alternada, se ela for de 22 kW, ela vai recarregar em 7 kW, que é a potência que a bateria limita. Independe da potência. Que ela seja uma potência maior. Isso. Se for alternada, ela vai carregar no máximo em 7,5. E demais veículos tipo Leaf? A mesma coisa. A mesma coisa. O Leaf, a potência de corrente alternada dele, se não me engano, não fugiu agora se é 6 ou 6,6 kW. É menos ainda do que GWM e BYD. É menos ainda. Acho que hoje Volvo é a maior, né, Pedro? Acho que é em torno de 11, né? Os Volvos 100% elétricos é maior corrente alternada. Todos Que os é a outros corrente alternada, é aquilo que a gente tem em casa. É o que tem em casa, é a estação convencional. Uma estação de corrente contínua, carga rápida, corrente das fast Ela é uma charging, trifásica de que eles chamam ou não? Ou tanto faz isso aí? Tanto faz. Tá. A gente tem corrente alternada trifásica também. Tá. São correntes contínuas, ela é bem mais robusta, bem mais cara e é o que normalmente a gente vai encontrar em rodovia. E se fosse uma instalação de um equipamento numa corrente contínua, pedindo para fazer uma corrente contínua, num prédio tem como fazer também? Ou tem que puxar direto lá do poste, alguma coisa assim? Como é que funciona isso? Tem como fazer. A estação ela funciona como um inversor solar ao contrário. O inversor solar, né, da energia solar, ele capta a energia dos painéis solares em corrente contínua e transforma ela em corrente alternada para o uso. A estação de recarga de corrente contínua, ela recebe a corrente alternada e transforma para recarregar o carro em corrente contínua. Então, a instalação é em corrente alternada. E quanto ficaria? Você que é o homem do comercial. Essa instalação trifásica, eu estimaria hoje que fica em torno de 20 a 25 mil reais. A trifásica de 22. De corrente alternada, Isso, de alternada. A de corrente contínua vai partir para 100 mil reais. 100 mil reais. Uma carga rápida. Isso, vai ser em torno disso, 100 mil reais. É isso que eu queria comentar. Não faz sentido você ter uma corrente contínua em casa. Até porque o seu tempo de estadia à noite não é 40 minutos. Não. Muitos veículos, praticamente todos, eles são comercializados com um carregador portátil. Uma potência menor, normalmente 3 kW. Normalmente esses veículos eles vão recarregar o carro de 0 a 100% em 20 horas. Só que você não chega em casa necessariamente com um carro 0% ou 1%. Você vai chegar, um carro que tem uma autonomia de 300 km, se você roda todo dia 100 km, que é uma
uma rodagem Você rodou considerável, você rodou um terço, chega com ele 60%, à noite, às 10 horas, foi mais que suficiente para você voltar com ele a 100%. E deixa eu te perguntar uma coisa, então, curiosa. Você citou uma coisa aí que veio na minha cabeça aqui. Rodei 30% da capacidade da bateria e vou deixar ele carregando a noite inteira lá. O celular, infelizmente, ele fica carregando e depois vai viciando sua bateria. O carro, ele desliga o carregamento, ele corta ou ele continua mandando corrente enquanto ele estiver plugado? Não, ele corta. Não tem isso quando tiver full, ele... não tem isso de viciar a bateria, não vicia. Logicamente, a bateria ela tem uma vida útil. Todas. Hoje, praticamente todas as montadoras oferecem pelo menos 8 anos de garantia para as baterias. E elas têm uma tecnologia que lá na frente você vai trocar os módulos de bateria, não necessariamente a bateria por completo. Então ela vai perder a autonomia ao longo do tempo pela vida útil, mas não por viciar, se você recarregar de mais ou de menos. Mas ele corta o carregamento quando ele está cheio? Corta. A estação, se você ela é tiver, inteligente. ela desliga. Ela é inteligente. Porque senão você fica enviando corrente para ali mesmo. Isso, né? isso. E, inclusive, não seria esse caso específico, mas pelo nosso aplicativo, a Lotimob, remotamente você pode startar, iniciar uma recarga e encerrar. Então, a gente está aqui conversando, deixei o meu carro carregando na estação de recarga, eu vi que já é o suficiente, eu não quero pagar mais recarga. Eu posso encerrar, já é o suficiente, e daqui 20 minutos eu vou lá, pego o carro e a gente segue viagem. Então tem essa possibilidade de eu ter esse controle da estação remotamente. E você tem time? Porque se você resolver dormir e quiser que ele diz, mas também não precisa, é desnecessário isso. É desnecessário, não precisa. E ele, quando acessa o seu aplicativo, vai entrar lá, Yellowmob, tanto no Apple quanto... qualquer uma das como é que chama lá? Das lojas virtuais, aí baixou o aplicativo, você vai ter que fazer um cadastro. Um cadastro bem simples. O que precisa para esse cadastro? Vai colocar seu CPF, endereço, a placa do carro, que a gente já coleta as informações, cadastrar o cartão de crédito para recarga. Quando for recarregar? Quando for fazer a recarga. E é isso, é bem simples. E quanto custa o quilowatt-hora da recarga de vocês? Em média, R$2 o quilowatt-hora. R$2. Hoje a gente tem um custo de quase R$1 o quilowatt-hora bandeira verde o custo de energia do grupo tarifário B. E é algo que eu queria comentar. Hoje, a gente faz essa conta com um Dolphin, que é o veículo que mais vende. Então, um Dolphin que custa R$150 mil, e a estação custa R$10 mil, com essa autonomia prevista de 300 quilômetros. Para você pagar a sua estação de recarga, que custou R$10 mil, você precisa rodar 38 mil quilômetros. Ou seja, muita gente não vai pagar conseguir pagar a primeira, no primeiro veículo. No primeiro veículo. Então, o que a gente acredita muito é a economia compartilhada. Pelo mesmo motivo que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, na verdade, não tem uma esteira em casa, prefere pagar uma mensalidade na academia, porque faz mais sentido financeiramente, a gente acredita que não faz sentido você fazer um investimento em uma estação de recarga própria. Financeiramente não faz sentido. Hoje, para muitas pessoas, é uma necessidade do ponto de vista de infraestrutura, que o caminho, as distâncias percorridas, você precisa ter essa recarga em casa. A gente está investindo para essa recarga estar cada vez mais disponível, essas estações, e não ser mais uma necessidade de se ter essa estação própria, e sim uma comodidade. Então, quem quer ter uma estação própria em casa, tem. Quem não quer ter, não precisa. Você vai recarregar nas estações Yellowmob espalhadas pela cidade. É muito mais barato. Você pode ter aquela que vem no carro, que você carrega um pouquinho em casa enquanto você está dormindo, mas você tem a Yellowmob em vários locais que você chega e pluga lá rapidamente. Você põe lá, vamos supor, a pessoa põe 80% em meia hora e depois chega em casa e completa os 20% se quiser. É mais que o suficiente. Se quiser. Muito interessante. Olha, eu estou extremamente... como é que eu posso falar? Surpreso eu não estou, porque eu já tinha
imaginado que o Elon Musk, porque o Elon Musk e outros estão fazendo isso e a gente já viu isso em vários. O propulsor de tudo isso que a gente está vivendo. E eles já fecharam, você sabe disso mais do que eu, né? Talvez a gente saiba um pouco mais que alguns que estão aqui, porque do jeito que a informação corre hoje, muita coisa que a gente fala assim, todos os que estão ouvindo aqui falam assim, pô, mas de novo, né? Mas ele está fazendo uma rede, né? E diz que a ideia dele é viver da rede. Esse negócio de vender carro, comprar carro, vai ser só o meio, né? Como tem muitos outros que fazem isso. Eu imagino que a Apple não deve viver só de vender iPhone, né? Ela deve viver de tanto de coisa que ela oferece, que você compra e que no final do mês vem $20 de um, $30 de outro e tal. A hora que você vê, você gastou 10 iPhones na vida útil do seu ali, só de aplicativos e coisas que você colocou para poder utilizar. E é uma coisa muito inteligente e que ninguém presta atenção. Né? Ninguém presta atenção. Aquilo que é pouquinho, né? Ninguém presta atenção. Depois só assusta quando chega o cartão de crédito, né? Nossa, assinei. Mas só nas duas primeiras faturas. Isso é Depois verdade. você vai falar assim, isso é daquilo. Passou. Ele entende que o dinheiro não está dando. Eu falo, o que acontece? Gente, olha, eu espero que vocês tenham se agradado do papo. Eu vou abrir agora para o Pedro e o Arthur colocarem o endereço eletrônico, falar o que quiserem mais sobre a Yellow Mob. Mas antes, eu queria, como uma pessoa que eu sei que eu sou empreendedora e gosto dessas coisas, eu quero te parabenizar. Quem montou alguma coisa na vida, que seja uma sapataria, ou uma relojoaria, ou um lava-jato, seja o que for, sabe o quão difícil é ter um empreendimento. O céu de emoções, né? Na hora que inaugura é ótimo. O duro é o primeiro dia. Ou quando chega o final do mês, como hoje, que era dia de pagar imposto, né? 12ª parcela, 13º, imposto. Aí você vende um carro e paga, e aí no outro mês você compra o carro financiado e vai tocando o barco. Mas, então, eu quero te parabenizar. Eu acho que é muito bonito ver empreendedores empreendendo e surgindo com ideias novas, com tecnologias novas, desbravando, porque assim, o nosso Centro-Oeste é desbravar ainda. Muita gente que não conhece, eu conheço todo o estado de Goiás e Tocantins, de rodar de carro, então eu sei o que é esse estado, é desbravar. E eu comecei a rodar neles, vocês dois não tinham nascido, então eu conheço bem. Então é muito legal isso. E parabéns mesmo, parabéns para você que vai ajudar ele na ideia de desenvolver o sonho e andar com tudo, e que você seja um escudeiro fiel. Lembrando sempre o seguinte, se ele ganhou dinheiro através de você, você ganhou emprego através da empresa. Então, que Deus abençoe os dois, né? Isso é importante. Muito obrigado, Valeriano. Obrigado pelas palavras aí. É bem isso. Acho que o que a gente faz tem um senso de propósito muito grande com os nossos valores pessoais. Então, não é... Parece clichê, mas não é trabalho mesmo, né? Nossa vida a gente não enxerga sendo de forma diferente. E o gratificante é a gente ter momentos como esse, conhecer pessoas como você e trabalhar lá de pessoas como o Arthur. Hoje a gente tem mais de 80 colaboradores diretos nossos, fora a equipe de obra e tudo mais, e que é muito gratificante poder, igual num ano difícil como foi esse, você olha para trás, talvez financeiramente não tenha nem ter sido muito bom, mas o tanto que a gente aprendeu, o tanto que conviveu, estruturou ao lado de boas pessoas, as relações foram criadas, o que a gente plantou aí ao longo desse período é muito, muito impactante e faz valer a pena todo esse esforço. Eu costumo brincar o seguinte, pode não ter ganho dinheiro, mas agregou valor. Isso é importante.
Considerações finais, fique à vontade, vamos começar por você, que é o homem do comercial. Dá a sua palavra, vende o seu peixe, aproveita agora que eu não estou cobrando. Eu não estou cobrando agora, eu vou cobrar antes e depois. Agora não. Não, perfeito. Eu queria primeiro, né, mais uma vez agradecer a oportunidade e convidar, né, o pessoal que não tem o aplicativo, baixar o aplicativo, conhecer as nossas redes sociais, só pesquisar aí Elotimob, seja nas plataformas digitais e nas lojas virtuais, como também dá uma busca no Google aí, a gente está bem posicionado lá, tem um time de marketing trabalhando para a gente estar bem posicionado lá. E realmente dizer que hoje é um prazer poder ver também pessoas como você, Valeriano, que estão desde o início, né? São apaixonados por carro, mas veem essa mudança do mercado e se interessam por isso. Porque não achem, viu, que não tem hater de veículo elétrico. Tem muita gente aí que acha que isso não vai caminhar junto, e muito pelo contrário, eu acho que um não anula a existência do outro, né? Eles precisam conviver e vão conviver bem. E é algo que tem brilhado aos nossos olhos. Conhecer pessoas como você, vou até citar o Rainer aqui, que eu conheci também, né? Conheci você através dele. Pessoas que querem fazer um negócio acontecer, querem ver o mercado expandindo, indo nessa direção, porque na verdade eu acho que todo mundo está em busca de algo que seja bom para o coletivo, que não só o usuário do veículo elétrico, mas nós que também estamos desbravando esse mercado, possamos ver ele frutificar, ele avançar. E eu creio que nós estamos num momento muito propício para isso, né? Onde tem pessoas que estão com o mesmo propósito, fazendo o negócio avançar. Hoje a gente tem um time que anda muito alinhado com relação a isso. Pessoas que vão se conectando a outras que têm o mesmo propósito, que têm a mesma identidade, que são apaixonados. Então, estamos aqui, vamos gravar até mais tarde, sair, vamos voltar para Goiânia, vamos fazer o negócio acontecer, amanhã é cedo de novo, mas com vontade de ver realmente esse negócio crescer. E é isso que a gente também tem buscado entregar para o nosso cliente, tá? Essa paixão, excelência, para que eles não só vão a uma estação da Elotimob, mas que eles façam parte de uma comunidade, de algo maior, de uma causa. Por que ponto amarelo? Como eu disse, lá em 2016 a gente começou como um integrador solar. Então, o início de tudo foi o sol. Então, o Yellow Spot é um ponto amarelo que deu origem a tudo. E hoje a gente está falando de Elotimob, que é branco, preto e roxo. Mas o ponto amarelo foi a origem disso tudo. Qual a diferenciação do branco, preto e roxo? Diferenciação? Não, explica aí. Bom, você falou que o Elotimob é branco, preto e roxo. Tá. O porquê das cores da Elotimob? A Yellow, ela já é roxa e amarelo. Tá. Já era natural isso. Já era Tá. A nossa logo é roxa com o O, é o sol. Que é o sol, claro. Amarelo. Aí é uma derivação, uma nova marca que a gente criou. E então tá condicionado com as nossas marcas acessórias, nossas cores acessórias, desde lá de trás, justamente para diferenciar. Então é muito uma diferenciação do nosso core lá atrás, que era energia solar, agora esse braço de mobilidade elétrica, e diferenciar com o que tem no mercado aí também, chamar a atenção. Você quer falar alguma coisa para o pessoal? Pode olhar para essa câmera aqui, dá o seu recado. Obrigado, já te agradeci, agradeço de novo. É importantíssimo falar sobre mobilidade elétrica, sobre veículo elétrico, e sempre quando a gente fala é gratificante tentar impulsionar cada vez mais esse mercado. Então eu queria até fazer algo que pensei agora, mas é bacana. A gente pode criar um cupom de desconto para quem estiver vendo esse vídeo, o podcast. A gente vai criar o cupom, #motoricia, e a primeira recarga gratuita em qualquer estação Elotimob. A gente tem uma estação, uma fast charge aqui do lado, no Route 60. Então, quem entrar com o cupom Motoricia tem essa primeira recarga gratuita. Olha só! Tá valendo, muito obrigado! Né? Valeu! Eu nunca pensei nisso. Você viu? Você está bem à frente. E fazer o convite para conhecer um pouco mais sobre veículo elétrico, sobre mobilidade elétrica, sobre infraestrutura. Então entre nas nossas redes, o site é elotimob.com.br, Instagram, @elotimob. Tem como pôr aqui, produção?
Vai Cadê? colocar. Não tô vendo não, produção. Eu vou enrolando aqui. Enquanto... Vai enrolando aí. Eu quero ver. Falar uma coisa. Vai estar aqui, ó. Não tem Recebi jeito, agora vai no estar aqui ponto. depois. Vai estar aqui. É para fazer assim. Vai estar aqui. Já tá aqui embaixo. Ah, já tá frente, legal. já tá aqui embaixo. E Ok. @elotmob. Veja E aí. Conhecer um pouco mais. A gente tem um blog que fala um pouco sobre as curiosidades, sobre os desafios do segmento. Então, vem conhecer e vem fazer parte desse ecossistema de mobilidade elétrica. Eu tenho certeza que vai se apaixonar. Quem tem experiência de dirigir um veículo elétrico, é difícil voltar para trás. O torque de um veículo elétrico, eu amo motor V12, V8, V10, eu acho, quando ligo o motor V10 em algum lugar, eu fico desesperadamente arrepiado, porque para mim é um barulho, assim, tinha um áudio que tinha um motor 10, é um negócio de louco, quando você liga, aquilo mexe com o organismo da gente. Agora, a hora que você acelera um elétrico, você entende o que um piloto de Fórmula 1 faz, né? E nós estamos falando de veículo de rua. Isso é que é o mais incrível. Mas tá bom, gente, olha, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Motorici agradece muito. Dá o seu like, compartilha com as pessoas que gostam de, não somente veículos elétricos, mas gostam de automóvel e vá aprender um pouco mais sobre esse nosso mundo maravilhoso. Até a próxima. Valeu.